Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live do nosso podcast de 0 a 100. Como diz Luiz, vamos acelerar de 0 a 100 na agricultura, né? E o nosso tema hoje é da água à mesa, quais os cuidados na hora de adquirir seu pescado para a Semana Santa. Então, é mais uma série que a gente está fazendo. A gente já teve a série do empreendedorismo, a série da parte de biotecnologia e a série agora da água à mesa, que é esse mês da parte de consumo de pescado, né, que a gente está discutindo hoje. Vai ter mais 2 lives ainda esse mês para a gente estar discutindo, trazendo esse tema sobre consumo de pescado por causa da Semana Santa, que é um mês para o nosso setor fundamental. Tá certo? A dinâmica vai ser uma dinâmica de mesa redonda. Eu, Luiz, Marcão e Dandara, que não vai poder participar, mas a gente iria cada um abordar um ponto, e aí os outros membros, no caso, eu vou abordar um ponto, Luiz e Marcão vai discutir esse ponto e eu também, como também vocês vão estar participando da live, vai estar discutindo, mandando suas perguntas para a gente, e aí a gente vai ver a dinâmica de já respondendo, tentar responder logo no momento daquele ponto, para não ficar para depois, ficar muito lá distante. Tá entendendo? A gente vai fazer essa dinâmica um pouco diferente. No ponto de Luiz, a mesma coisa, ele vai fazer o ponto dele. Depois eu e Marcão vamos estar ali contribuindo no ponto. E aí, Marcão, a mesma coisa, eu e Luiz. Então, a dinâmica é um pouco diferente do que a gente tem feito, que tem sido feito as entrevistas. Tá entendendo? E eu quero aproveitar para lembrar vocês que já estamos com até a live 6, já foi colocado no Spotify e no YouTube. Sexta-feira agora vai estar lá, já está programada a live 7, que foi a live da semana retrasada com cultivo de ostra lá no litoral de Santa Catarina, com Esdras, vai estar sendo postado. Então, com isso, tanto no Spotify, na Apple Podcast e na Amazon Music, vai estar todas as lives até sexta-feira que a gente já fez. Só vai ficar pendente essa live, que aí eu vou tentar ver se eu consigo até o final de semana fazer a edição para a gente estar já disponibilizando na próxima semana. Em relação às entrevistas da FENACAM, eu só consegui editar 2 vídeos, a gente deu prioridade às lives, porque o pessoal começou a pedir as lives que a gente estava fazendo, então a gente deu uma pausa nelas. Aí eu vou voltar agora a editar elas, as entrevistas, que já está as entrevistas, os áudios no Spotify, só falta os vídeos para ser colocado no YouTube. Então, assim, todo o material hoje, até o momento, já está colocado, até a sexta live está lá, todas as entrevistas da FENACAM também já estão no Spotify. Como é podcast, então normalmente o foco principal é o streaming de música, o streaming de áudio. Então, já estamos lá cumprindo nossa parte. E só está essa pendência na parte do YouTube, com a última live e o restante das entrevistas da FENACAM. Tá certo? É só atualizar. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube, que a gente precisa de seguidor lá no YouTube. Tá muito legal as entrevistas. Tem algumas pessoas dando feedback pra gente, muito legal. E aí vou pedir a todos que estão aqui que ajudem também a estar divulgando o nosso podcast. Se alguém que está aí no grupo, em alguns grupos, eu agora, quando eu mando as lives que eu coloco, eu já mando com o link, tanto do Spotify, da Amazon Music, daí para o podcast e do YouTube. Então, cada um acessa o canal que é mais interessante para ele. Tá certo? Luizinho, vou passar a palavra para você. Boa noite, meus amigos. Aqui ainda não me conhece, sou Luiz Henrique Lins, engenheiro de pesca. Aqui um dos apresentadores do 0 a 100 na agricultura. E como o Deraldo bem frisou, hoje vai ser uma dinâmica bem diferente, né? Vai ser mais uma conversa, né, entre amigos, e quem estiver aí assistindo a essa live pode fazer pergunta que a gente para responder, certo? Então, assim, hoje vai ser essa dinâmica bem diferente. E, obviamente, mais uma live que é o oferecimento do nosso patrocinador master, né? Panorama da Agricultura, a revista pioneira na agricultura no Brasil, né? E a melhor publicação no ramo, né? Desde então. Né? Deraldinho, o tema nosso hoje é da água à mesa, não é isso? Isso, da água à mesa. Pronto. Só um momento aqui para eu... Vamos sim. Então, o meu ponto, pessoal, sobre a água à mesa, a gente ficou falando sobre a rastreabilidade dos produtos da pesca e agricultura.
eu vou trazer um conceito aqui de rastreabilidade para vocês, para nortear o nosso ponto. Então, de acordo com a Comissão do Códex Alimentários, define rastreabilidade como a capacidade de acompanhar o movimento de um alimento em um estágio ou estágios específicos de produção, processamento e distribuição. Né? Então, o que quer dizer isso? Que a rastreabilidade é uma prática fundamental para monitorar e controlar a cadeia de produção, desde a sua origem, lá na pesca ou no viveiro, até o consumidor final. Ou quer dizer, na captura no navio ou na fazenda e até chegar à mesa do consumidor. Então, todo esse processo, a gente faz isso com o quê? Com a rastreabilidade. Hoje a gente tem muita questão de rastreabilidade o quê? Dos produtos, televisão, celular, seja o que for. A gente tem toda a rastreabilidade disso. Já existem alguns produtos da pesca que, se não me engano, como o atum, Luizinho me corrige aí, ou alguém que esteja aí, que já consegue fazer a rastreabilidade do ponto que foi capturado o atum, quem capturou, como capturou, armazenamento dele, até a hora que ele chega lá para ser vendido no leilão no Japão, por exemplo, para chegar na mesa do consumidor no restaurante. Então, assim, já tem algumas espécies de pescado que fazem quando isso. Ele é capturado já tem algumas empresas... no espinhel, quando ele é capturado no espinhel, obviamente, você tem a marcação do GPS, certo? Então, ali, o observador de bordo, ele vai apontar o GPS, né, os dados do GPS da captura, a espécie, né, que o atum não é apenas uma espécie, né, são várias, ele vai indicar qual especificamente, né, e aí vai ter peso, né, comprimento, enfim, todos os comprimentos, né, do animal e data. Sim. Certo? Quando ele chega no porto de desembarque, obviamente vai ter todos esses dados, né? E também o atum, nesse caso, cada peixe é etiquetado individualmente, né? Então, assim, tem toda essa rastreabilidade. E aí, no porto de desembarque também é feito por um profissional específico, né? Ele bota aquela cânula na carne, né? E ali avalia a carne se vai para exportação, se não vai, enfim, né? E tem todos os dados do peixe, desde o dia da captura até o dia do desembarque, depois cânula, e aí para a indústria, né? E da indústria eles ou exportação, né? Ou vai fazer algum tipo de manejo nele, né? No caso, enlatamento, né? Ou se vai ralar, vai ser enlatado, enfim, aí são outros processos. Mas dá para saber ali a rastreabilidade total dos animais. E depois eu posso falar mais um pouquinho também da parte, né, da tilapicultura, que também tem essa questão da rastreabilidade já muito bem feita. Isso. Então, voltando um pouco mais ao conceito, que aí o Luiz já deu a contribuição dele da parte da pesca, daqui a pouco ele vai trazer a parte da agricultura para a gente. A dinâmica da live vai ser diferente, assim, um contribuindo naquele bate-bola, para ficar uma coisa mais fácil de entender vocês, o negócio, na realidade, a mesa redonda, tá certo? Então, uma abordagem interessante, a outra abordagem, na realidade, por que essa rastreabilidade? Ela visa garantir a segurança alimentar, promover a sustentabilidade, combater a pesca ilegal e irregular, que quando você começa a rastrear, você combate isso, e fornecer informações transparentes ao consumidor. Que é uma das coisas mais importantes, essa informação chegar com transparência ao consumidor. O consumidor precisa saber o que é que ele está comendo. Então, se você tem essa rastreabilidade, você consegue levar essa transparência ao consumidor, que é o que mais importa para a gente hoje, e isso o mercado exige. Seja mercado interno ou mercado externo. Quando você vai fazer exportação de pescado, ele exige essa rastreabilidade. Está entendendo? Então, o sistema de rastreabilidade são ferramentas de gerenciamento de informação que facilitam o conhecimento e o registro de dados referentes e relevantes aos produtos. Isso faz o quê? Facilita o quê? O conhecimento sobre a identidade do produto, o histórico, a origem de um produto ou dos materiais contidos em um produto. Por exemplo, no pescado, na agricultura, você vai saber tudo que for usado, a ração que for usada, o tipo de ração, né? Você vai saber os probióticos, os insumos que foi feito também, que foi usado durante o cultivo, tá entendendo?
a forma do abate, como foi feita, tudo isso. Então, essa a rastreabilidade, você chega a esse nível de informação. E até, por exemplo, pessoal, os alevinos e as pós-lavas, a origem de qual foi o laboratório que foi adquirido as pós-lavas. Então, assim, é muito importante. Só um momento aqui que eu estou aceitando Marcão na live, pessoal. Eu acabei aqui. Desculpe, Marcão. Dentro desse tema aí, Geraldinho, então veja só, hoje nós temos software de gestão, tanto para piscicultura quanto para cassinicultura, né? Aí eu vou me ater mais à piscicultura, que é mais a minha especialidade, que você tem, no caso da compra do alevino, então você tem cadastra o teu fornecedor, como você bem frisou, você cadastra a ração, se utilizou algum probiótico, se porventura teve que fazer algum uso de antibiótico, para qual lote foi, né? E esses softwares também fazem a gestão financeira, né? Então, assim, hoje a questão da rastreabilidade na piscicultura, se a gente quiser, você pode até ter a rastreabilidade do lote da ração que foi utilizada, certo? O lote que eu digo da fábrica, né? Da fábrica de ração. E aí, dentro da fábrica de ração, também há toda uma rastreabilidade para você saber de onde vieram os insumos, né? No caso, a soja, para a ração de peixe, você utiliza milho, né? As farinhas, os farelos, enfim. Então, assim, a questão de rastreabilidade hoje na aquicultura brasileira, né? Ela é presente e é uma realidade, certo? Que já está no mercado, né? Óbvio também que a gente sabe que tem quem não se preocupe tanto com isso, mas o produtor que quiser se preocupar com isso, até para obter alguns selos para vender o pescado para a indústria, né? Que a gente também tem muito da venda, principalmente aqui no Nordeste, para a Feira Livre, né? E aí na Feira Livre é um mercado que tem uma demanda menos qualidade, digamos assim, né? Então você não precisaria de alguns selos que para a indústria você precisa. Aí esses selos demandam a rastreabilidade, né? Que é um dos pontos das boas práticas de fabricação, né? Já a gente entra nesse tema. Marcão, só lembrando aqui, Luiz, conseguiu? Marcão, não consegui não, Marcão. Você tem que solicitar de novo. Eu não estou conseguindo aceitar Marcão. Pessoal, no lado do que tem um aviãozinho, da direita para a esquerda, tem um balãozinho com interrogação. Façam suas perguntas ali, que fica mais organizado para a gente estar acompanhando aqui. Porque como está nós dois falando, então a gente pode acabar se perdendo nas mensagens. Tá certo? Para ninguém ficar... voltando aqui. Para ninguém fazer pergunta e não ter respondido. Só um momento que eu vou tentar convidar Marcão aqui, porque ele não está aparecendo para mim aqui no... Não está aparecendo ele. Você tem que mandar de novo, Marcão. Ele não está aparecendo para mim para eu convidar ele. Voltando aqui, os tipos de rastreabilidade no setor da pesca. A gente tem 3 tipos. De rastreabilidade retroativa, né, que permite saber quais produtos entraram na peixaria, quando entraram e quem são os fornecedores desses produtos, que a gente já estava falando sobre isso. A rastreabilidade interna, que acontece dentro do estabelecimento, né? E a rastreabilidade direta, que permite saber quais produtos são entregues ao cliente, quem são os clientes e quando os produtos foram entregues aos clientes. Então, imagine, pessoal, você tem esses 3 tipos de rastreabilidade. Aqui você tem noção de como acontece dentro do setor da empresa. A questão da venda, que é o que o consumidor foca mais hoje, porque você vai saber, por exemplo, vou falar aqui de um produto que você comprou na Amazon. Você, na hora que você compra, você pega, você consegue, assim que passa para a questão de pagamento, você consegue rastrear com quem é que vai ser o entregador, com onde ele está, né? Se saiu de São Paulo, foi para Salvador. Então, você consegue rastrear isso. Isso é um tipo de rastreabilidade. Então, com pescado, vai ser o mesmo tipo de rastreabilidade. Só que aí, a rastreabilidade do pescado, você vai conter as informações do alimento. Tá entendendo? E aí, acontece o seguinte, quais são essas informações, são usadas para que finalidades?
Você tem a questão de segurança alimentar, que é o foco hoje da indústria, a questão de segurança alimentar. Né? A gente não pode comer um alimento contaminado. E se comer, você tem que descobrir de onde veio a fonte, porque pode ter um surto de contaminação e você precisa saber aonde foi esse contaminante ou algum, por exemplo, um medicamento que tem algum problema naquele lote, você precisa rastrear ele para recolher ou algum outro produto de prateleira. Então, a rastreabilidade serve para isso, essa questão da segurança alimentar, né? Você tem a questão de implementação de tarifas e cotas tarifárias, né? Que é para a questão dos impostos correlatos a cada produto sejam aplicados. Você tem a questão da sustentabilidade, né? Que você tem como verificar a conformidade às regras e regulamentações relacionadas à sustentabilidade da pesca, né? Se tem a questão de certificação da captura, tudo isso. Então, assim, por exemplo, na rastreabilidade, a parte de questão ligada à sustentabilidade. Você tem, né, Luiz? Na pesca industrial de alto mar, você tem a cota a pescar, por exemplo, do atum e afins. Você tem a cota a cumprir, a embarcação tem aquela cota e você precisa no caso, cumprir aquela cota. Você não pode passar aquela cota. Quer falar um pouquinho sobre isso, Luiz? Sobre essa questão da pesca e a questão da pesca industrial, como é que funciona? Na verdade, aí, cada país, na pesca dos atuns e afins, né, tem um órgão chamado ICAT, eu não vou lembrar que é uma sigla em inglês, certo? Que até o saudoso professor Fábio Azim foi durante muito tempo presidente dessa instituição, que faz as cotas para cada país para pesca de atuns e afins no Atlântico, né? Então, assim, por exemplo, o Brasil, como não tem uma frota pesqueira muito grande, então a gente passa muito para arrendar barcos, certo? Para Japão, para China, Espanha, né? Enfim, para outros países, e vem aqui, pescam os atuns na nossa zona costeira, né? Na zona costeira não, desculpa, na zona econômica exclusiva, e a gente consegue cumprir essa meta dessa cota, porque caso o país, num determinado ano, não cumpra essa cota, né, pesque menos, então vai ter esse déficit, vai ser repartido entre os outros países e, consequentemente, no outro exercício, né, no outro ano de exercício, a cota daquele país vai diminuir. Então, assim, só falando um pouco mais da rastreabilidade, né? Acho que eu repeti alguma coisa aqui que eu já falei, né? Que quando o peixe é capturado, né, no oceano, tem todos os dados dele, né? Os dados zootécnicos, né? Peso, comprimento total, enfim. Então, tem um profissional específico para fazer a anotação desses dados, que é o observador de bordo, né? Cada barco deveria ter um, né? Não sei hoje como está, né? Até Bruno, que participou de uma live com a gente, Geraldo, já foi observador de bordo, tá bom? E aí, como eu já falei, tem a marcação do ponto de GPS, onde o animal foi capturado, ele é envolto na panagem para ser estocado na câmara fria da embarcação, tá? Dentro daquela panagem tem todas as informações necessárias ali. Então, por exemplo, qualquer animal, né, na indústria pesqueira de grande porte, né, capturado aqui no Brasil, quando chega no porto de descarga, né, de desembarque, descarga e desembarque, ele vai ter toda essa rastreabilidade, né, onde foi capturado, tamanho, né, peso, enfim, espécie, né, espécie específica, né, que o atum tem, como eu já falei, tem o tunus albacáris, o tunus alalunga, né, o tunus obesos, não é somente o tunus tinus, que é o atum azul, que é o mais famoso. Então, são várias espécies. E aí, dentro da questão da rastreabilidade, o observador de bordo vai anotando tudo isso, né? E depois vem toda aquela questão que eu falei, né? Para fazer o processamento, né? Há um outro profissional, que já não é observador de bordo, esse trabalha em terra, trabalha na recepção dos animais, tem como se fosse um canudinho, chamado cânula, certo? Ele insere aquela ali na carne do animal, retira uma amostra, certo? De carne, e dali ele vai observar as características e dizer para onde aquele animal vai se destinar. Olha o Marcão aí, Marcão voltou. Boa noite, boa noite. Está dando algum erro aqui, porque agora eu não consigo visualizar Deraldo. Não tem problema não. Visualiza a gente.
né? E aí, né, recapitulando, entra na parte de piscicultura, né? Aí a gente tem na rastreabilidade desde do laboratório onde a gente comprou os alevinos, certo? Até a ração que a gente usou, a ração de todos os outros insumos, né? A ração, se a gente quiser até saber os lotes que foram utilizados durante esses 8 meses ou 6 meses de cultivo, desculpa, a gente tem acesso a isso, né? Há alguns softwares que dão esse espaço para inserir isso no espaço da ração. E aí você tem todo o caminho que o animal percorreu, certo? Da recepção dele na fazenda até a ida dele, até o abate e a ida dele para alguma indústria, certo? E se você tiver, por exemplo, uma empresa que seja completamente verticalizada, né, que tenha da reprodução até a ponta final, né, a entrega já do filé ou da posta ou qualquer outro corte, né, você também pode fazer isso tranquilamente, né? Salve, salve, Marcão. Tá conseguindo escutar todo mundo? Sim, estou te escutando. Pronto. Se quiser falar mais alguma coisa, Marcão, fique com a palavra aí, nego. Eu peguei o assunto já bem desenvolvido aí, né? Mas falando da rastreabilidade, a importância, né, desse processo, eu considero como um dos, né, ou o mais importante, porque é você realmente conhecer o produto, né, saber de onde ele vem, né, e você consegue identificar de onde ele vem e até o estado, né, o processo que ele passa e realmente se foi feito, se todas as etapas que são necessárias foram cumpridas, né, pela empresa para manter esse produto seguro e com qualidade. Só vou pontuar isso só. Por exemplo, eu já vi em Recife, certo? Por exemplo, eu não vou falar o nome nem do supermercado nem da empresa, mas uma empresa grande, certo? Filé estocado lá. E quando eu peguei a bolsinha de filé, você tinha as pedrinhas de gelo, certo? No fundo ali da embalagem. Então, assim, é uma coisa que denota que no supermercado, muito provavelmente aquelas gôndolas eram desligadas à noite, certo? E o que acontecia? Um descongelamento e recongelamento no dia seguinte, certo? Aquela camadazinha de água do glazing, certo? Que se coloca, né? Na indústria normal, tem uma porcentagem, certo? Então, quando você descongela e recongela, aquela água vai, obviamente, né? Tornar-se líquida novamente. E aí, quando ela recongela, óbvio que não vai para o peixe de novo, né? Então, assim, se alguém tem um problema no consumo desse peixe, certo? Através da rastreabilidade, você saber que a indústria entregou para o supermercado o peixe com qualidade total, só que a falha foi na estocagem do supermercado. Então, você pode culpar quem deve. Ou, por exemplo, quando a gente vê, dia desses teve urina preta, né? A doença de RAF. Então, não se sabia se o peixe era arabaiana ou se o peixe era o tambaqui, certo? Pela rastreabilidade, né? Afirmou-se que o tambaqui não era um dos vetores da doença da urina preta, né? Da síndrome RAF. Então, a suspeita foi para os peixes de pesca, né? E aí, eu não peguei esses dados, né? Se realmente teve essa rastreabilidade desses peixes aí para a gente assegurar para o consumidor final que o peixe não é o responsável, não é o vetor, certo? Causador dessa doença. Então, mais alguma deixa eu botar aqui para a parte mais teórica. Eu vou falar na parte mais teórica e os meninos vão pontuando as coisas interessantes, pessoal. Para a dinâmica ficar assim também, para quem vai ouvir, né, que não seja da área, entender melhor também a parte teórica, vamos assim dizer. Tem alguns aspectos
específicos relacionados à rastreabilidade de produtos. Aí a gente tem a identificação da origem, que a gente já falou, a documentação e registro, no caso, né? A documentação completa, a questão de registro dos processos de produção, incluindo informações de espécie, quantidade, data de produção, método de cultivo, entre outras coisas, isso relacionado à agricultura. Aí a gente tem as certificações e os selos, né? Certificações de práticas sustentáveis, selo da Marine Stewardship Council, da MSC, da pesca sustentável e de selos certificados de certificação orgânica, que a gente tem a Primar, tinha esse selo de certificação orgânica pelo cultivo de camarão e ostra, se eu não me engano, no Ceará, né, Luiz? A Primar tinha esse selo de certificação. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Então, ela tinha essa certificação orgânica. Se eu não me engano, era na época, não sei agora, era a única no setor que tinha essa certificação orgânica. Para vocês terem ideia, eles não usavam a ração, produzia de forma natural, entre aspas, vamos assim dizer, eles provocavam a produtividade primária a todo momento ali, e a ostra fazia o papel de filtragem no sistema. E aí eles vendiam com essa pegada, esse selo de certificação orgânica, e os produtos dele tinham um valor agregado maior no mercado por causa disso. E o ciclo deles demorava mais, se eu não me engano, próximo a 1 ano, do camarão, porque demorava uma coisa que era uma coisa mais natural, não era uma coisa que se estava colocando na ração. Então, a densidade deles era menor na época. Isso, trabalha com 10 camarões por metro. Aí, na verdade, densidade menor. 10 camarões por metro, e aí 10 camarões por metro, realmente, se você fizer um simbiótico bem feito, né? Você vai fazer com que toda aquela comunidade bentônica se prolifere e dali o camarão se alimenta, certo? Ele pode demorar um pouquinho mais, coisa de um mês, a chegar no ponto de abate, mas, assim, é questão mercadológica, né? Se você Isso é questão de mercado. ração, por exemplo, exatamente, e vai ter um produto de um valor agregado maior, então não tem problema nenhum, né? É uma questão de estratégia de mercado, né? E aí, óbvio, o pessoal da Primar, concomitantemente a esse tipo de cultivo, na cassinicultura, na água de drenagem, de abastecimento, faz também o cultivo de ostras, né? E aí, obviamente, a ostra vai filtrar, né, toda essa matéria orgânica, né, que está ali presente na água do viveiro, né, principalmente na água de drenagem. Isso. Então, a gente também tem, pessoal, a parte de tecnologia de rastreabilidade, né? Questão de código de barra, ou RFID, né? Que é utilizado para a questão de em produtos individualmente ao longo da cadeia de produção e distribuição. Temos os famosos blockchain, né? Que aí eu vou detalhar o que é o blockchain, que eu tive a curiosidade de buscar, porque já tinha ouvido falar várias vezes sobre questão de blockchain, né? Para garantir questão de integridade e imutabilidade dos registros, oferecendo a maior transparência e confiança. Mas o que é blockchain? É uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de um banco de dados compartilhado e seguro entre os participantes de uma rede. Essa tecnologia é conhecida por sua capacidade de proporcionar transparência, imutabilidade, segurança e descentralização. Então, quando você busca uma tecnologia, ela precisa passar confiança, né? Então, isso é seguro. Hoje, a coisa mais importante hoje, com a era da internet, do jeito que está aí, é a questão de confiança. Vira e mexe, a gente ouve que vazou na Dark Web a senha do Google ou de qualquer outros provedores de e-mail. Né? Então, a gente precisa ter uma confiança nessa tecnologia também. Fale. Deixa eu botar fogo aqui no debate. Você falou aí de internet e tal, não sei o quê, certo? Então, nessa semana, né, nos grupos de internet aí, nos grupos do WhatsApp, aí surgiu duas criaturinhas, certo? Que estavam colocando lá no History. No History não, no Rios, no Instagram. Comer tilápia é pior do que comer bacon. Certo? Assim, hoje em dia, em tempos de internet, cada um faz a sua desinformação, né? E aí teve uma senhora e um senhor, né? Ela, meu Deus do céu, ela confundiu tilápia com peixe marinho, uma coisa horrível, e o camarada estava dizendo que a ração tinha metal pesado.
Então, assim, você vê o nível de desinformação do pessoal. Até com a questão do bacon, né? Como se o bacon fosse, assim, o grande vilão de alimentação do mundo, né? E não fosse Quem não gosta de o Albert bacon? Nutrition com a... Então, assim, em tempos de internet, com esse tipo de desinformação, que, na minha opinião, isso daí deve ser alguma coisa encomendado, certo? E, inclusive, os dois colocaram o mesmo texto de chamada, tá bom? Eu acho que eu tenho ainda o link dessas duas criaturinhas, né? Mas todo mundo já denunciou, enfim, já deve ter até caído esse vídeo do pessoal. Mas em tempos de internet, em tempos de desinformação, que você... tanto a informação para o bem ou para o mal é muito rápida a disseminação, a velocidade, certo? Olha, a Raíssa falou que denunciou os dois perfis. Então, assim, você ter essa questão de boas práticas de fabricação, né? Boas práticas de cultivo e ter a rastreabilidade, né, que a rastreabilidade faz parte, né, das boas práticas, é importantíssimo, até para que você consiga combater, certo, esse tipo de desinformação, né, de pessoas que não são do ramo, certo? Um dos caras tem até uma formação que poderia entender alguma coisa, tá? Mas não são do ramo e vem falar besteira, para não falar outra palavra aqui, né? Sobre o nosso cultivo, né? Eu entrei até em contato com a doutora Silvia, né? Ela viu o vídeo do Segundo Cidadão e trabalha onde, Marcão? Luiz, para o pessoal entender. A doutora Silvia é pastora. A doutora Silvia é pastora, é uma das melhores formuladoras de ração do Brasil, certo? Hoje ela é formuladora da Aquavita, né? Empresa onde eu trabalhei até fevereiro, né? Agora, hoje eu estou como gerente de produção da Lacerda Pescados, né? Como já falei, uma aqui em Paulo Afonso e outra unidade em Jatobá, Pernambuco. Então, assim, mas assim, eu tenho um canal direto com a doutora Silvia, e assim, quando eu enviei, ela ficou horrorizada com o tipo de desinformação, meias verdades e de besteirol, né, que esse cidadão colocou. É impressionante. E, geralmente, essas coisas vêm na Semana Santa, vocês já notaram? Sempre tem um palhaço fazendo alguma desinformação com pescado na Semana Santa. Sempre. Aí, então, doutor, pessoal, professor Lucemário também viu a publicação. Salve, salve, professor. Boa noite. Olha, professor Lucemário, pronto. E num dos grupos que eu participo, certo? Até falei lá que seria muito interessante, né, que algum órgão, mais especificamente a Peixe BR, ou até mesmo o MAPA, certo? O Ministério da Pesca, MPA, fazer alguma publicação institucional, certo? Falando desse pessoal que está fazendo um desserviço, certo? Que aí, querendo ou não, eles estão falando mal tanto da suinocultura quanto da tilapicultura, né? Dizendo que são dois alimentos ruins. Tá? Então, o vídeo institucional, certo? Ou do MPA, ou da PESPER, para que isso seja desmentido. Certo? Coloquei no grupo, né? No grupo que a gente participa, o Francisco está nesse grupo, né? Espero que ele tenha visto e espero que se faça alguma coisa nesse sentido. Porque realmente é difícil. Todos os anos, né? No período de quaresma, sempre tem algum palhaço. Me desculpa, eu vou falar, algum imbecil, certo? Para fazer algum tipo de postagem nesse sentido. Então, pessoal, Luiz é um dos caras assim que a gente tem que, a gente aqui dos apresentadores, né, Marcão? A gente fica tentando até segurar um pouco o Luiz, principalmente com essas coisas que é levantada na internet, e a gente, uma das funções nossas quando criou o podcast, uma das ideias nossas é combater isso. Né? E a gente quer fazer uma mesa redonda sobre algumas coisas sobre, por exemplo, produção de peixe em caixa d'água. Mas não vai ser aqui para a gente fazer a polêmica, mas é uma das que a gente quer fazer. E Luiz é um dos ferrenhos defensores de a gente estar desmistificando isso. Então, quando o Luiz traz isso, e eu estava no grupo que ele trouxe isso, eu tive a curiosidade de ver, é um absurdo o cara fazer isso. E a gente tem que realmente denunciar, desmistificar, cobrar das autoridades o funcionamento.
das associações como PXBR e outras, né? Para estar se posicionando e fazer ouvir isso e a gente massificar, porque assim, isso acaba atrapalhando. E até mesmo a gente fazer, auge... Oi? E até mesmo a gente fazer também, se for o caso. A gente também não... Sim, com Não certeza. vamos esperar por mais ninguém, não. Vamos a gente fazer. Geraldinho, tem uma pergunta aí da Amanda, certo? Sim. Sobre a rastreabilidade. Temos como ter acesso a essa informação nos produtos? Sim, sim. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada, que todo mundo usa hoje, QR Code. Né? Normalmente, hoje, você está tendo acesso às informações dos produtos, às empresas que já estão aderindo, através de QR Code, né? Ou qualquer outro código que tenha no... Né? Tenha no produto para você ler. Código de barra vem muita informação. Né? A questão é a gente ter acesso através daquele código de barra às informações. Mas eu já tive curiosidade, por exemplo, no caixa do supermercado, se você pegar na passagem ali do caixa, você vai ver que está lá. Não é só o nome do produto, o preço. Se você for o cadastro do produto, vai estar tudo lá. Do produto, por exemplo, feijão, vai estar lá. A tilápia vai estar lá. Agora, esse nível de informação que a gente está falando da rastreabilidade, normalmente que eu tenho observado, vem no QR Code, que aí é uma coisa que o consumidor, nós, temos acesso fácil, né? Hoje o QR Code é uma ferramenta extremamente fácil de se usar. A maioria dos celulares tem leitor de QR Code, quando não tem, você baixa o aplicativo para fazer o leitor de QR Code e você tem acesso. Então, eu acredito, as empresas que aderiram a essa questão da rastreabilidade, você consegue fazer isso muito fácil através do QR Code. Possa ser que você tenha acesso por outras plataformas, com certeza, mas para a gente hoje, eu acredito que seja o mais rápido a gente ter acesso à informação através do QR Code. Tá certo? Obrigado, Amanda, pela pergunta. Vamos perguntando aí, pessoal. Luizinho e Marcão, tem alguma coisa a falar? Mais um comentário aí do professor Lucemário, né? Muito absurdo as informações falsas sobre a tilápia, principalmente por uma pessoa que é nutróloga. Né? Acho que, na verdade, ela não sabe nada de peixe cultivado. Sabe não, professor Lucemário? Eu deixei um recadinho no coração para ela no perfil, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sabe nada. Sabe nada. Ela falou uma coisa, ela falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Né? Que é o peixe pescado ao ar livre. É lindo isso. Maravilhoso. Sabe nem como é que faz uma pesca, mas tudo bem. Geraldinho. Vamos voltar aqui. Eu fico para morrer com o negócio. Marcão, se não quiser falar aí, eu estou vendo que você está fazendo algumas anotações, daqui a pouco vem os seus pontos, né? Estou observando. Então, a gente também tem a questão do ponto de monitoramento ambiental, né? No caso da aquicultura, você pode estar botando os parâmetros ambientais, né? A análise de água, né? Adequada, e está colocando isso em a nível de informação do peixe onde foi criado, que é extremamente interessante. E também a questão, hoje, da questão do impacto ambiental, né? A questão de avaliação e mitigação do impacto ambiental da pesca, na questão da sustentabilidade ao longo prazo, que a gente tem aquelas cotas, e também na questão da agricultura. É uma coisa que você também pode botar no seu produto, que seu produto tem licença ambiental. E também tem aquelas certificações. Então, através de um QR Code, você pode botar uma gama de informações que o seu cliente vai ter acesso. E a gente sabe que tem essa questão da pegada ecológica, né? Que tem a turma que gosta disso e que paga por um produto que tem uma pegada ecológica, que tem essa questão ambiental evidente. Então, por exemplo, o Luiz está aí no São Francisco produzindo e tem a pegada ecológica dele, ele faz tudo certinho, tem licença ambiental e faz os parâmetros, tem o cuidado né? A parte ambiental de não jogar resto de ração, de fazer todo o procedimento que é exigido dele, ele coloca isso. Oi. Geraldo, eu já tive uma vez tem uma fiscalização, eu não trabalhava nem aqui na Lacerda, trabalhava ainda na Fazenda Bela Vista, fica no Riachão, no município de Glória, na Bahia, certo? Mas é aqui no mesmo Lago Mochotó, certo? Aí chegou a fiscalização, IBAMA, Polícia Federal, não sei o quê, já foram botando, arrombando cadeado, enfim. Beleza. A gente tinha todas dado entrada em todas as licenças, a gente estava tranquilo, podia operar normalmente, certo?
foi falado tudo isso, e aí tinha a bióloga do IBAMA, certo? Depois que eles viram que a gente estava todo certinho, né? Aí baixaram a bola, digamos assim, né? Ele estava até de arma em punho, um absurdo total. E aí eu perguntei a ela, por que não fazer análise de água, certo? Análise de efluente, nas estações de tratamento de esgoto? Por que não faz isso? Porque o IBAMA não vai nessas estações de tratamento de esgoto. Certo? Porque, assim, é muito fácil, né, falar que a piscicultura ou que a aquicultura, digamos, destrói, né? Mas, assim, quem mais quer uma água de qualidade é o aquicultor, meu amigo. Porque, né, aí eu vou falar uma coisa que vai mais direcionada para as pessoas que não são do ramo, né? Eu creio que nossos espectadores que estão aqui hoje, nesse momento, são todos do ramo e vão entender perfeitamente aquilo que eu vou falar. Hoje a gente não cultiva peixe, a gente não cultiva camarão, a gente não cultiva nada disso, a gente cultiva água. Certo? Principalmente quando a gente vai para um sistema feito um rasca, um sistema de recirculação de água, ou para um bioflocos, certo? Ou para o cultivo mesmo em tradicional em viveiro. Certo? Tanque-rede a gente já está mais ao sabor do clima, né, ao sabor da água, né? A gente não tem controle nenhum sobre isso. Mas, mesmo assim, certo? Em grandes corpos d'água, né, como é o Açude do Castanhão, ou como é o Rio São Francisco, ou a barragem que fica o pessoal de Santa Fé do Sul, a gente, né, nós somos os maiores interessados em manter o nível, a qualidade da água. Porque se eu não tiver uma água de qualidade, como é que eu vou cultivar o meu peixe, como é que eu vou cultivar o meu camarão? Aí vem o ecochato, certo? Falar besteira para mim, meu amigo, pelo amor de Deus. Agora, ninguém faz análise na saída da água da estação de afluente. Eu quero ver fazer análise lá. Aí ali vai dar nível de carbono, nitrogênio, fósforo altíssimo, porque não faz direito esse tratamento de água, esse tratamento desse afluente, do esgoto doméstico. Esse sim, certo? Dentro dos grandes corpos d'água, como é aqui no São Francisco, certo? O maior vilão para a gente. E isso Esdras falou para a gente semana retrasada, né, Luiz? Sobre a questão do cultivo de ostra lá no litoral Santa Catarina. Ele pontuou para a gente que precisa, para a produção de ostra, uma qualidade de água boa, e ele só consegue no sul do litoral de Santa Catarina hoje. E eles estão com receio de ter problema ambiental lá, como disse. Pois aí ainda vai ter ecochato, certo? Falando besteira, dizendo que a ostra está poluindo. Quando a ostra, na verdade, é um filtro, porra. Né? A gente que não sabe ter nenhuma, né? E vem falar besteira, se meter meter o nariz onde não sabe, não falar sobre o que não sabe. Isso é horrível. Né? O brasileiro acha que tem que ter opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas. Não, a gente tem que saber, a gente tem que opinar sobre o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente deve ficar calado e aprender. Com certeza. Marcão caiu de novo. A gente vai ver se ele volta aqui. Na internet dele A gente tem a questão ainda que o pessoal perguntou sobre a questão né? A gente tem onde ver, ainda tem um ponto aqui que eu tenho, questão de comunicação e transparência, né? A questão de formação ao consumidor, né? A questão de fornecimento de informações claras ao consumidor sobre origem, método de produção, método de cultivo e práticas sustentáveis, por meio de rótulos e embalagens. Tem algumas empresas que têm essa estratégia de fazer alguma coisa nos rótulos ou embalagens, ou também a questão de plataformas online, onde disponibiliza toda a rastreabilidade de produtos, permitindo que consumidores rastreiem a origem dos produtos que compraram. Né? Como eu falei, o QR Code hoje é uma ferramenta que facilita isso. Então, você vai ter acesso à questão dessa parte de método de produção, origem, essas coisas, e como também da questão da rastreabilidade do produto. Como o Luiz falou, você acha que uma empresa que vende pescado, ela não consegue rastrear se seu pescado chegou no supermercado, ele que tem o pessoal o costume disso para economizar, desligar as frisas e ligar no outro dia de manhã. E você percebe através disso a questão da qualidade do pescado. Eu já percebi isso na carne suína. Por exemplo, comprando as costelinhas de porco ou aquelas picanhas suínas e
por mais que estivesse na validade, quando eu abri para ir fazer um churrasquinho, a carne sentia que estava o gosto passado. De a gente não ter condições de comer e ter só de assar para dar ao cachorro, por exemplo, para não perder a carne, ou ao ponto que já teve de forma de eu pegar a carne que nem para o cachorro eu tinha condições de dar. De eu ter que realmente descartar pelo fato do supermercado ter feito esse processo de desligar a freezer toda noite. Então, assim, a gente, até na hora de comprar, a gente tem que ter esse cuidado. E como pescar das embalagens, normalmente, você tem a transparência que você consegue ver, então fica mais fácil de ver. Nas embalagens de peixe, você vê isso, de filé. Nas embalagens de camarão, você consegue ver, né, o produto. Então, dá para você ver a certa qualidade. Vai ver 100%? Não vai, mas você consegue ver uma certa qualidade no produto ou não. Aderaldinho, Aí, Paulinho, veja Paulinho aí. é daqui de Glória, né? Dizendo que Sim. no Sudeste o pessoal planta café, coloca o QR Code nas embalagens com essas informações, desde a produção até chegar ao consumidor, né? Aí aqui, grande, ó, o Matheus. Mateuzinho é figura carimbada aqui, né? Aí, tinha um supermercado aqui perto do meu bairro que se você fosse comprar polpa de fruta, logo o supermercado abre, ela tá líquida. Pronto, isso daí é certo, meu amigo. É certo. Que desliga a gôndola à noite para economizar energia. Só que você economiza energia, mas você desperdiça É a qualidade do pescado. do produto, né? Não só do pescado. Pescado, qualquer carne que seja congelada, né? As polpas de fruta. Então, assim, esse é o supermercado para você não ir. Ou pelo menos para não comprar produto congelado lá. Se for para comprar fruta, verdura, ok. Né? Ou biscoito, que aí não tem como errar. Mas produto congelado, não. Né? Então, assim, para tudo na vida, né? Já vou entrar aqui no outro ponto, Deraldinho, se você me permite, que para tudo na vida tem Deixa eu terminar o meu. Deixa eu terminar o meu. A parte do seu ponto, deixa eu terminar aqui, finalizar aqui, para a gente fechar. Tem a questão também a questão da conformidade com as regulamentações, né? A questão de normas internacionais, quando você vai exportar pescado, né, que é relacionado em estabelecidas com a FAO, né? E aí o que acontece? Vem uma pergunta, por que implementar a rastreabilidade na sua empresa? Né? O sistema de rastreabilidade é um negócio de alimentos, em particular no setor de agricultura tem diferentes motivos. Então, de acordo com a empresa, vai ter um motivo e vai ter um porquê e uma justificativa. Na questão do pescado, a gente tem a questão de conformidade regulatória, né? Que o sistema de rastreabilidade é um requisito para gerenciamento do negócio de alimento. Isso é só o pescado, é toda a questão de alimento, você precisa ter essa rastreabilidade, né? Você precisa ter a questão de transparência e confiança, então você precisa ter um sistema de rastreabilidade que garanta a transparência das informações, né, dos produtos em todas as partes interessadas, né? Desde a questão inicial ao final do processo, e isso gere uma confiança, uma segurança para o consumidor, né? Respostas rápidas e eficazes, né? A questão de que por meio disso traz informações confiáveis e documentação completa que facilita a troca de informações, intervenção rápida e eficaz das autoridades competentes no caso de problema. Então, por exemplo, quando sai alguma questão de medicamento na televisão, ou recall, por exemplo, de carro, de alguma peça, que é questão de segurança, você tem essa facilidade, você chega ali, você rastreia qual é o produto, ou o remédio, ou o carro, para você ir lá fazer o recall, ou ir fazer a troca do medicamento, que aquele lote teve problema. E isso, pessoal, nessa questão de rastreabilidade, os produtos sempre são testados durante o processo né, da hora que sai da fábrica ao consumidor final, são pegos e feito testes para isso, para estar vendo como é que está a questão da alimentação, né? Gerenciamento eficiente de estoque, com a questão da rastreabilidade, você consegue gerir um estoque de forma mais eficiente, né? Onde você consegue acelerar os arranjos logísticos para melhorar os requisitos de armazenamento, né? E questão de troca de informação. O Regis trouxe isso para a gente semana passada, semana retrasada, sobre a questão da ostra, que ele consegue
Ele faz viagem toda semana para a região de São Paulo e ele vai sempre levando a ostra, sempre monitorando o estoque dele e dos clientes para ele estar atendendo na maior agilidade, né? E com qualidade de pescado, porque ele tem os parceiros dele, além dele produzir ostra, ele tem os parceiros dele que entregam o pescado. Então, assim, essa questão da restabilidade na agricultura e na pesca é essencial para garantir a responsabilidade da indústria, né? Promover práticas sustentáveis, assegurar a segurança, assegurar a confiança dos consumidores na procedência do produto e na qualidade dos alimentos que eles estão recebendo. Uma coisa interessante aqui, que eu vou trazer para vocês, que é a parte final, é que os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão eles impôs a rastreabilidade como a exigência comercial para exportar produtos de agricultura para os mercados deles. Portanto, a implementação de sistemas de rastreabilidade no setor de agricultura poderia fortalecer ainda mais o comércio internacional dos produtos da agricultura. Algo como eu falei lá no início. Então, a União Europeia, o Japão e os Estados Unidos, que são grandes mercados consumidores, já está impondo a rastreabilidade do produto da agricultura. Isso ele já faz com a questão de frango, com a carne a bovino e suíno também. Então, se você não tiver essa rastreabilidade, você consegue exportar para eles. Então, a coisa hoje fundamental na questão do pescado é a gente implementar isso a nível de cadeia, não ficar só em alguns pequenos trechos. A gente precisa fazer isso em toda a cadeia da agricultura e da pesca, essa questão da rastreabilidade, para a gente ganhar um mercado internacional também, tá certo? Então, o que eu queria falar da rastreabilidade, e aí eu estou aberto a perguntas aí, Luiz e Marcão, aqui, vamos fazendo, a gente já teve algumas perguntas, mas eu acho que vai surgir algumas outras sobre questão de rastreabilidade também, vocês podem estar fazendo aí nessa caixinha de interrogação. Vou passar para o Luiz, está falando sobre o tema de boas práticas de fabricação, tá certo, pessoal? E aí, se vocês tiverem alguma coisa interessante, além desses dois pontos que a gente está tocando, e que Marcão, se ele conseguir voltar, também vai tocar, vocês vão perguntando para a gente ir sanando essas dúvidas, tá certo? Pronto. Então, vamos lá. É que a rastreabilidade é um dos pontos, né, dentro das boas práticas de fabricação. Que aí a gente pode falar boas práticas de fabricação ou também de cultivo. Que, querendo ou não, a gente fabrica carne, né? Fabrica proteína, que é o termo da moda aí, né? Eu sempre falo carne, mas enfim. Então, assim, dentro dessa questão, né, das boas práticas de fabricação, qualquer pessoa que já seja da nossa área, que tenha feito um estágio, né, na aquicultura, seja ela de tanque elevado, de viveiro ou tanque-rede, sabe que a gente tem uma série de manejos, certo? Por exemplo, vamos lá, a gente tem um manejo sanitário. Então, limpo, né? Vamos falar de tanque-rede, que é a realidade que eu estou vivendo atualmente. Então, assim que a gente faz uma despesca, a gente retira esse tanque da água, a gente passa um jato, lava ele todo, revisa a malha, então, aos comedouros, certo? Estão lavados, né? Os comedouros e as tampas estão lavados, são expostos ao sol. Então, assim, há todo um manejo sanitário, certo? Para se garantir que não haja nenhum tipo de contaminante nos peixes. Né? Contaminante, que eu digo, é um contaminante bacteriológico, certo? Se a gente vai para viveiro, por exemplo, né? Aí entra a parte de camarão também, né? Além da piscicultura. Aí, amigo nosso do Daniel, do camarão, que entrou agora, né? Sabe que a gente, entre ciclos, a gente tem que fazer uma desinfecção do viveiro, então a gente vai passar ali cal, ou às vezes até cloro, né? Aquela matéria orgânica que fica entre um ciclo e outro, para a gente fazer toda essa descontaminação, certo? Toda essa limpeza, digamos assim, para que no ciclo seguinte, né, os animais tenham um bem-estar, né? Tenham ali como eles performarem no máximo possível para o cultivo. Porque, na realidade, a gente não cria peixe nem camarão. A gente tem que ganhar dinheiro, né? O peixe ou o camarão é um vetor para se ganhar dinheiro. A gente tem que pensar nesse sentido. Então, para isso, a gente tem essas boas práticas de fabricação, né? Uma delas é o manejo sanitário. A outra, controle de análise de água, controle de qualidade de água. Controle ou análise de qualidade de água, né? E aí é muito mais presente, como eu já falei anteriormente, para quem tem um cultivo como o do bioflocos, o raiz ou o tradicional do viveiro, certo? Você vai ali, amônia, nitrito, nitrato,
dureza, pH, temperatura. Você tem que ter tudo isso muito bem controlado, certo? Novamente, com o objetivo de fazer com que os animais tenham o maior bem-estar possível e com o maior bem-estar possível, certo? Ter um maior rendimento, né? Maior formação de carne, que é o que a gente quer para ter mais biomassa, para ganhar mais dinheiro, né? Ninguém aqui, não vou aqui falar abobrinha não, né? O objetivo é ganhar grana, né? Então, assim, dentro disso, outra boa prática, manejo alimentar. E aí o manejo alimentar entra, obviamente, com a escolha de uma boa ração, certo? A ração deve ser escolhida com base no custo-benefício e não com base no preço da saca. Eu sempre falo isso. O que diferencia os meninos dos homens na apicultura, certo? É saber escolher a ração pelo custo-benefício. Às vezes eu tenho uma ração que tem um preço maior, mas ela me dá uma conversão um pouco menorzinha, tá? E quando eu pego o preço dela no ciclo inteiro, ela foi mais barata do que aquela ração que na saca era mais cara, era mais barata, certo? Se eu tenho a ração da saca mais barata, ela pode fazer com que o meu animal passe um mês a mais dentro aí do ciclo, né, de produção, e dentro desse mês a mais, eu vou ter, obviamente, uma folha de pagamento a mais, né, na formação dos custos de produção, né? Vou ter um mês a mais de energia elétrica, um mês a mais, se for o caso, de arrendamento de diária, a própria conversão da ração vai ser maior, né? Então ela vai se tornar ainda mais cara, né? Os outros insumos, além do que é intangível, que é o risco, certo? Então, quanto maior o animal, mais o risco você tem ali de ter alguma coisa, e o prejuízo seria muito maior se você perder esses animais já no peso de abate, né? Então, assim, o manejo alimentar, que hoje no tanque-rede, né, 75%, 80% do custo de produção, né? Principalmente aqui no São Francisco. Eu não posso falar de algumas outras áreas, como São Paulo, né? São Francisco, eu digo aqui que a gente chama da região do submédio, né? Que pega Sobradinho, Glória, Paulo Afonso, Jatobá, Petrolândia, Piranhas. Então, nessa região aqui, a gente também pode falar do São Francisco, como ali aquela região de Três Marias, que já é do Alto São Francisco, já pega Minas Gerais, né? Os municípios ali de Morada Nova, de Felixlândia, né? Felixlândia eu tive o prazer de conhecer, né? Trabalhei na Estância da Tilápia, né? Na época do seu Leonardo Romano. Então, assim, lá pode ser um pouco diferente essa questão do custo, né? Pela questão de logística, de ração, né? Tá mais perto dos grãos, enfim. Então, assim, além disso, né? Como a gente já estava falando anteriormente, no tópico que foi muito esmiuçado, questão de rastreabilidade, né? Controle de estoque e rastreabilidade. Eu só posso ter rastreabilidade se eu tiver um controle de estoque. Então, o controle de estoque é o quê? Eu tenho que saber que eu tenho dentro d'água, certo? A biomassa, né? Através da biomassa, da biometria, o número de animais, né? Obviamente. E aí eu sei quem consumiu o quê, quando, né? E por quê. E aí vai, a partir desse controle de estoque, da formação dele, né? Tem a questão da rastreabilidade, certo? Outra coisa também, né? Isso eu estou me atendo somente à questão de cultivo, por enquanto, tá, pessoal? Então vamos lá. Você tem também o manejo dos resíduos, né? Infelizmente, certo? Como o nosso meio não é o ar, é a água, às vezes quando a gente vê algum animal moribundo, né, ele já não pode salvar-se, né? Ou então às vezes a gente já vê uma certa mortalidade, né? Infelizmente, aqui na região de Paulo Afonso a gente tem alguns surtos, né, de bacterianos, né? Então quando a gente vê, já está ali o peixe morto. Então o que é que a gente tem que fazer? Esse peixe morto é resíduo. Óbvio, a gente tem que retirar, né? Aqui na propriedade, todos os dias, antes de arraçoar, você retira a mortalidade, quantifica tanque a tanque, certo? E aí há os aterros sanitários, que são especificamente para você destinar esse resíduo para que você não contamine o solo, certo? Porque, querendo ou não,
um resíduo que exude ali do peixe pode voltar para o rio e ser altamente contaminante. Então, você tem que fazer esse manejo de resíduos muito bem feito. Tá? No caso da indústria, também tem essa questão de aterros sanitários. Né? Mas voltando aqui ao cultivo. Aí você tem também a questão de controle de doenças e parasitas. Né? É como eu falei anteriormente, a gente cultiva água, certo? E não propriamente os animais. Então, a gente faz, quem está no viveiro, quem está no RAS, você faz a questão da biorremediação. Nada mais é do que você está colocando naquele sistema ali bactérias, são bactérias benéficas ao ambiente, certo? E elas vão colonizar toda a coluna d'água e não vão deixar que bactérias patogênicas, certo, colonizem aquela coluna d'água, certo? E quando a gente fala disso na água, é biorremediação. Quando a gente pega essas mesmas bactérias, certo, e incorpora na ração que esse animal come, aí é a questão de probiótico, é a utilização do probiótico propriamente dito. Então, vai fazer a mesma coisa, só que no trato gastrointestinal do animal. Certo? Essas colônias bacterianas, essas bactérias vão colonizar todo o trato intestinal do animal e vão, por competição, certo? Não deixar que bactérias patogênicas atuem ali. Certo? E quando a gente utiliza a biorremediação ou o probiótico, né, uma coisa que a gente analisa, que a gente vê muito bem, é a questão de menor matéria orgânica no solo, diminuição principalmente de amônia, nitrito e nitrato, certo? E aí você dá um conforto, você dá bem-estar para o seu animal. No probiótico, né, na ação interna aos animais, certo? Você tem formação de diversos compostos, né, como ácidos orgânicos, certo? Que vão fazer com que os animais consigam melhorar a absorção da ração. Aí ele vai ter maior formação de carcaça, ou, no caso do camarão, maior formação de filé. Você tem uma diminuição do tempo de cultivo. Tendo a diminuição do tempo de cultivo, também tem a diminuição na conversão, certo? Você melhora, como eu falei, a absorção dessa ração, certo? E você diminui o custo de produção, certo? Ganha mais dinheiro, tá? E, assim, o que eu estou lembrando agora, né, o tópico final é treinamento de funcionário. Quando a gente fala em piscicultura, em cassinicultura, né, o maior amigo da gente é o arraçoador. Certo? Na fazenda, o melhor amigo da gente é o arraçoador. Certo? Esse carinho específico, ele vai ou te levar ao sucesso ou, às vezes, determinar um prejuízo que tu tenha. Então, tu tem que treinar muito bem, certo? Para que ele possa fazer um trabalho bem feito, né? Isso vai impactar diretamente no teu manejo alimentar, vai impactar diretamente na questão do controle de doenças, de parasitas, né? Ele tem que estar, obviamente, sempre com a roupa limpa, que esse camarada ele vai estar ali perto do viveiro. Se for no caso de camarão, vai estar no caiaquezinho. Caso ocorra dele cair ali, vai com a roupa suja, com alguma contaminação, isso vai para a água, né? Pode ser que sim. Então, assim, a gente tem todo um processo, né, de boas práticas para que o animal tenha, do início do cultivo até a despesca, o maior bem-estar possível para que ele possa nos dar o maior lucro possível. Certo? Então, quando eu vejo, né, como eu falei no comecinho, um cidadão, uma cidadã falando que ração de tilápia tem metal pesado, ou que comer tilápia é ruim, certo? Nossa, eu fico, porque o camarada desse não sabe absolutamente nada. Assim, eu nem dá vontade de fazer com o cidadão desse, que o meu corpo jurídico não deixa. Geraldinho, se tiver mais alguma pergunta aí, mais alguma coisa para falar, certo? Eu tenho, assim, um ponto que a gente não pode deixar de abordar. Eu estava aqui, pessoal, aproveitando rapidinho aqui para dar uma organizada, para eu trazer esse ponto para você, que eu acho que Luiz foi bem sucinto e direto à questão de boas práticas de fabricação. Então, resumindo em palavras, boa prática de fabricação é todo aquele cuidado que a gente precisa ter, como a gente tem em casa quando a gente vai cozinhar, né? De tirar o pescado, deixar descongelar, mas não pode esquentar, para ele não passar do ponto, né? De ter o cuidado da higiene da pia, para você cortar o tempero, temperar seu pescado para cozinhar, né? Questão de conservação, por exemplo, do azeite que você vai usar na hora de fazer a moqueca, ou do óleo,
você não vai reaproveitar um óleo que já está passado. Tá entendendo? Então, assim, é toda uma boa prática, todo o cuidado. Resumindo, aquela comida que a vovó faz, que tem todo o cuidado de fazer para o netinho, para a gente. Eu não tenho mais minha avó, mas minha avó tinha esse cuidado de fazer para a comida, para a família. Então, a boa prática é todo aquele cuidado que você tem que ter durante o cultivo do animal para chegar ao consumidor com a qualidade. E para mim, além de todo, porque, como eu falo, pessoal, é fácil você criar um peixe que só é jogar uma ração. Eu falava isso com o pessoal aqui na Zona Rural de Valência. Não adianta você ter todo o cuidado durante o ciclo, que na hora da despesca você perde a qualidade do pescado. Porque você não colocou, não calculou a quantidade de gelo suficiente para você despescar o peixe e estar conservando ele ali naquele gelo. E na hora do transporte, por exemplo, você tirou o peixe, você pegou muito peixe, botou numa quantidade que... Por exemplo, você pegou uma rede, muito peixe, muito pesado, e esmaga os peixes de baixo. Então, todo o cuidado que você tem para tilápia, com qualquer outro peixe de tambaqui, na hora da despesca, você perde a quantidade de pescado, porque não teve um cuidado na hora de despescar, não teve cuidado na hora do abate, não teve um cuidado na hora de transportar dentro do gelo. Então, assim, você tem que calcular a quantidade de gelo para a distância e para a quantidade de pescado. Normalmente é 3 kg de gelo para 1 kg de pescado. Mas dificilmente as pessoas fazem isso. Está entendendo? Então não dá para você fazer 1 para 1, porque 1 para 1 vai descongelar, você vai ficar sem gelo. Eu sempre falo para o pessoal da Zona Rural, se for perto, até para trabalhar 2 para 1. Mas o ideal é 3 para 1. Tá entendendo? Então não adianta você produzir, se chegar lá, você não tem a qualidade na hora de transportar seu animal, seu pescado. Igual a gente comprou um peixe no supermercado e você botou no fundo do carro e para no meio do caminho para tomar uma, quando chegar em casa, descongelou, vai perder a qualidade do pescado, da carne. Então não adianta muito. Então, a boas práticas nada mais é que você ficar atento e ter cuidado sobre todo esse processo. Se você não tiver esse cuidado, você não vai ter qualidade de pescado boa. Tá certo? Luizinho, a gente tinha falado, batido um papo. Obrigado, Joelson. E aí também é uma coisa. Por exemplo, você vai comprar pescado na feira, aquele pescado que está lá exposto e não está no gelo. Na gândola, ou no mercado, ou no supermercado, ou no isopor. Então, você já não vai pegar um pescado bom, porque ele não está no gelo conservado. Tá entendendo? Eu tive cuidado na foto da postagem nossa de pegar um pescado que ali tinha polvo e alguns tipos de peixe no gelo para mostrar a você, já chamar a atenção em relação a isso. Fala, Luizinho. Cara, eu já vi na minha atuação por aí, né? Gente que faz a despesca, certo? E aí não é culpa do produtor, é culpa do atravessador, certo? E pega o peixe, coloca em sacola, tá? E vai para o mercado, sem nem resfriar. Complicado. Pois é. Que qualidade de pescado vai ter esse, pessoal? A gente tem que ter bastante crítico em relação a isso. Então, assim, como é que a gente vai ter qualidade? Então, a gente precisa, a gente vai entrar no tema agora, que a gente precisa fazer a educação do consumidor. Se a gente não fizer essa questão da educação do consumidor, a gente não vai conseguir fazer todo o processo e se o consumidor não está educado, não está ensinado, vamos assim dizer, a reconhecer quando o produto não está bom. Então, além do que eu já falei, questão de rotulagem, transparência, campanha de consciência, certificações, a gente precisa fazer o quê? Uma educação contra as fraudes, sobre as fraudes. Como? Realizar campanhas educativas, né? Incentivando os consumidores a observar a cor, textura e odor. Peixe é uma coisa muito fácil de você ver. A textura da carne, o olho, as guerras, se não estiverem vermelhas. Eu estou falando aqui, a maioria do pessoal aqui é da área, então não precisa estar detalhando isso. Mas a gente precisa levar essa informação de como escolher. Tá entendendo? Um pescado, ver se o pescado está bom ou não. O cheiro diz muita coisa, pessoal. Você cheirar diz muita coisa. No cheiro você já percebe se está bom ou ruim. Outra coisa que a gente precisa fazer é promover workshops em supermercados e feiras. Para se mostrar, né? Para o consumidor reconhecer sinais de frescor, de identificar possíveis adulterações dos produtos. Eu já peguei pescado aqui em Valença, que o pessoal botava no formal para trazer do sul da Bahia para cá. E o pessoal, eu percebi que eu fui comprar, que estava em cima de uma caminhonete, no gelo, eu disse, dá uma olhada. Sempre com minha curiosidade.
Quando eu chego lá, eu senti o cheiro de formol. Fácil, fácil. Então, assim, tem coisa que você observa. Fora outras coisas que o pessoal faz de fraude aí. Né, Luizinho? Pode pontuar na hora que você achar interessante. Viu? Outra coisa que a gente pode fazer. Falando. Viu? Outra coisa que a gente pode fazer, criar materiais informativos online, né? Explicando o método de produção, certificações equivalentes de qualidade de pescado, né? Vídeos, infográficos. Mas hoje a internet está aí, a gente pode estar divulgando isso. Eu postei no meu Instagram da Cultive Plant essa semana um material que estava preparado, Luiz, ó, que eu tinha feito no Canva. Eu fui tocando o Canva para ver alguma outra coisa. Eu postei um material sobre questão de piscicultura, o que observar na questão da piscicultura. Eu já tinha preparado o material, eu não lembrava, eu postei essa semana. Então, muito interessante, são 4 pontos que você deve observar na questão de cultivo de organismo aquático. Então, assim, são coisas, pontos chaves de você estar observando na questão. A cor é uma, textura é outra e odor é outra. Então, são 3 pontos chaves que você observa em qualquer pescado. Tá entendendo? O camarão, quando ele está passado, ele já muda de cor. Fácil, fácil. Você já observa. A lambreta, você observa isso, que é muito aqui na minha região. A ostra, você observa também a questão do cheiro. A ostra, a lambreta, esses animais que são os moluscos, os bivalves, se ele tiver aberto, esqueça. Ele já passou do ponto. Ele já morreu. É um dos pontos que está observar fácil, é isso. Né, Luiz? O camarão, você vê logo o cefalotórax, né? Que ele, digamos assim, estoura, né? Melanose, né? Que é o camarão bem enegrecido. Então, assim, são indícios de que aquele animal ali ou foi mal abatido ou foi mal acondicionado, né? Ou tá velho. Então, assim, essa é a educação que a gente deve ter de, por exemplo, quando vê um camarão dessa forma, por exemplo, evitar comprar, certo? Evitar um camarão que tem aquele aspecto realmente fresco, né? Quando eu falo esse estouro do cefalotórax, né? É camarão com a cabeça bem alaranjada por dentro. Né? Então, ali denota mesmo que é um camarão que está já há um certo tempo estocado, e às vezes mal estocado, né? Outra coisa, pessoal, o alimento muito barato, o camarão, o pescado muito barato nessa época da Semana Santa. Você vai observar, não, tem alguma coisa errada. Porque você tem um norte, o preço. Aqui, camarão de cultivo está na faixa de 30 a 40 reais, dependendo da gramatura, vai subindo. Na porteira, não. Está variando de 20 a 22 hoje, que eu recebi essa semana da ABCC, está na 20 a 22 aqui no Nordeste. Isso na fazenda, para comprar em volume. Tá entendendo? Para a gente não é. Esse valor para a gente vai ser 35, 40 reais um camarão de 12 gramas hoje aí. Mais ou menos isso. Não é isso, Luiz? E aí o que acontece? Se ele está abaixo desse preço, e muito, tem alguma coisa aí. Então você já tem que. A gente quer comprar. Não. Observe. Pode observar que tem algum. Pode ser que o camarão, o pescado esteja adulterado aí, que está muito abaixo do preço. Tá entendendo? Claro, vai comprar? Tenta ver aquelas promoções que ocorrem, mas tenta ver uma média de preço. E final de feira, esqueça comprar em final de feira, que você não vai comprar coisa em final de feira, a não ser que você conheça o seu fornecedor, que ele realmente faça o papel dele de conservar bonitinho ali. Tá certo? Outra coisa que a gente pode estar fazendo, isso eu estou falando, pessoal, no aspecto nós profissionais, né? Formador de opiniões, professores, especialistas, nós profissionais da área de aquicultura. Organizar eventos educativos em escolas, né? Para estar abordando a importância da procedência dos alimentos e seus impactos na saúde e no alimento. A gente sabe que tem uma série de doenças que o pescado pode ser vetor se ele estiver adulterado. Então, por exemplo, uma ostra, um bivalve, um molusco que não passou pelo processo de... Esqueci o nome agora, Luiz, me salve aí. Processo de... Depuração. De depuração. Se não passou pelo processo adequado de depuração, de 24 a 48 horas, dependendo do estado do animal. Precisa ter um pouco mais de tempo. Então, assim, se ele não passa por esse sistema, nesse processo de depuração, a gente não tem a qualidade de ostra boa. Pode estar levando contaminantes, pode estar levando alguma doença para você, principalmente se a gente for comer o alimento in natura. Tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar as redes sociais, plataformas online, para disseminar dicas práticas sobre como avaliar a qualidade de pescado, né? E compartilhar essas histórias
de conscientização. O que a gente está fazendo aqui hoje é isso, usar a rede social, as plataformas online, para levar essa informação ao consumidor. Quando as pessoas, a gente vai poder encaminhar essa live ou áudio, dos streams de áudio, para alguns conhecidos nossos, né, parentes e amigos, sobre essa questão das dicas. Tá entendendo? A gente vai caminhar para as pessoas. E essa Semana Santa que tem, a gente está no período da Semana Santa, é extremamente importante estar chegando a informação. Tá entendendo? Aí tem várias, a televisão leva isso, outras pessoas que trabalham com comida. Por exemplo, mais você com a Ana Maria Braga, que faz sempre questão de comidas, e nesse período da Semana Santa ela faz comida. E fora outros programas que tem aí que também se fazem. Outro ponto interessante, a questão de canais de denúncia, né? Para estabelecer mecanismos eficazes para relatar atividades de suspeita, incentivando a colaboração entre as comunidades, os consumidores e autoridades. Então, hoje, você tem como denunciar isso a vigilância sanitária. O órgão municipal para isso é a vigilância sanitária do município ou a estadual, para estar combatendo essa questão dessas fraudes. Né? E como é que a gente faz isso? A gente colabora com esses órgãos fiscalizadores, né, divulgando esses alertas das práticas fraudulentas que a gente encontra hoje no mercado. A gente pode simplesmente fazer uma denúncia anônima na vigilância sanitária. Isso é coisa que a gente consegue hoje, que tem o canal de comunicação. E também outra coisa que a gente pode fazer parcerias com várias gistas, né? Colaborar com supermercados e estabelecimentos para garantir que estejam os clientes cientes dos riscos e se comprometam com a questão de oferecer produtos autênticos com qualidade. Como? A gente pode fazer parcerias com chefes da culinária, né, para promover receitas saudáveis e sustentáveis, né? No caso, incentivando a escolher um pescado de qualidade na hora de você fazer sua comida, de fazer suas receitas. A gente tem várias pessoas, né, até na nossa área, que cozinha e traz isso. Alguns desafios, por exemplo, se não me engano, a PixBR faz, alguns canais de YouTube teve essa sacada de trazer algumas personalidades da área desafiando a fazer algum tipo de comida. Eu lembro que, se não me engano, o Francisco Medeiros fez a live com a gente recentemente, quase um mês atrás, falando sobre a questão da importação da tilápia da Tailândia, do Vietnã, na realidade. Ele fez uma receita de algum pescado, da tilápia, que ele fazia em casa. Fábio Sussel também já fez isso. Então, assim, é uma estratégia de a gente estar levando e mostrando como é que fazer um pescado de qualidade, como escolher, que mostra todo o processo, né, da escolha. Né? Então, essa questão dessas estratégias visa o quê? Fortalecer a relação, né, da educação ao consumidor e promover mais escolhas conscientes do mercado de pescado. Então, a gente está fazendo essa live, nessa mesa redonda. Pena que Dadara não pôde participar e Marcão caiu, não conseguiu voltar. Provavelmente está chovendo muito na região de Marcão, porque ele já tinha alertado a gente que lá está chovendo. Internet, cara. Está na região da Chapada e a internet dele lá é ruim. E aí acaba caindo, não conseguindo voltar. E aí, Luiz, a questão de educação, eu fechei aqui. Bora abordar o ponto que Marcão seria, que é a questão dos mitos e verdades, que você já falou sobre a questão né, que o pescado o bacon é melhor que o pescado, e tem algumas outras coisas que a gente pode trazer também. Por exemplo, como essa. O pescado é melhor do que o bacon, sempre. Pescado é melhor que o bacon. Sempre melhor. E se for de tilápia, então, maravilha. Luiz, lembre aí aquele ponto que eu achei extremamente interessante, que Ezra falou sobre a questão da ostra, que é uma questão que tem muito mito, e ele falou sobre a verdade da questão do consumo de ostra, que diz que é proibido para gestante, que é proibido para isso, proibido para aquilo, e na verdade, porque continue aí. Tem uma associação de cultivo de ostra com a questão de bactéria, né, que ocasiona meningite, enfim, N coisas, né? Inclusive teve um caso Herder até falou, era um integrante da banda de Ivete Sangalo, se não me engano, né? Ele consumiu a ostra, né, que tinha
contaminante que ele teve essa meningite e depois veio a óbito, infelizmente, né? Mas, enfim, dentro desse processo, né? Dentro dos mitos e verdades, você tem que saber realmente o que acontece, na verdade, dentro dos cultivos, né? Dentro das fábricas e o que não acontece. Por exemplo, o Edras, como ele bem falou, ele escolheu muito bem o ponto de criação dele, o ponto do cultivo dele, que é justamente para ter uma água de qualidade. Aí a gente vai voltar àquilo que eu falei. A gente cultiva a água, certo? Antes da gente cultivar o animal, a gente cultiva a água. Porque a água é o meio, óbvio, que o peixe, que o camarão, que a ostra vive. Então, se o meio que ele está, certo, for de péssima qualidade, a gente também vai, obviamente, ofertar ao consumidor final um produto de péssima qualidade, né? E o inversamente proporcional, né, também é verdadeiro. Se a gente tem uma água de qualidade, o nosso peixe, o nosso camarão, vai ser de qualidade. Então, no caso do Edras, ele tem um ponto de cultivo que é livre de qualquer tipo de contaminante, livre de bactérias. Ele faz regularmente análise dessa água. Então, é uma ostra que está livre, por exemplo, de coliformes fecais, tá? Então, assim, a ostra que ele comercializa é segura, totalmente segura para qualquer pessoa, certo? Inclusive para gestantes, tá bom? Então, assim, quando a gente vai falar um pouco dessa questão de verdade, tem isso, né? Tem muito fala assim, o surubim é remoso, né? Muita gente aqui do Nordeste fala isso, né? Eu falei surubim porque foi o primeiro peixe de couro que me veio à mente, né? Mas tem surubim, Isso, pintado, peixe de couro é remoso. Camarão, né? O pessoal fala, camarão é remoso. Não. Eu tive um professor na universidade, né? Saudoso professor Nicodemos, Deus o tenha, que ele dizia, rapaz, nada é remoso. Agora, se você tem alergia àquele tipo de carne específica, aí o problema é seu, né? Mas, assim, o próprio porco diz, porco é remoso, grávida não pode comer porco, se está com a ferida não pode comer porco. Né? Porco, camarão ou peixe de couro, assim, isso não tem nada a ver. Certo? E o professor Nicodemos, né, só para que fique bem claro, ele era médico. Né? Então, assim, não é um leigo, né? não é Luiz Henrique que está afirmando isso categoricamente. Foi um professor que Luiz Henrique teve e era médico. Né? E aí, os meus colegas de turma, pronto, Bruno, né, foi um dos meus colegas de turma, que teve aula também com o professor Nicodemos, e é um cara que pode, né, afirmar, né, pode confirmar essa informação. Certo? E aí a gente tem, entre vários mitos e verdades, aquele processo que muita gente fala, o peixe cultivado é pior do que o peixe de selvagem, porque aí vem um imbecil falando, porque o peixe cultivado tem hormônio. Até tem a tilápia no primeiro mês de cultivo, né, para fazer a reversão sexual. Mas, nesse primeiro mês, até ela chegar ao prato do consumidor, aí já passou mais de um ano, meu velho. Tá, assim, não tem resquício nenhum de hormônio na carne. É antibiótico demais. Para isso existe a legislação, né? Para isso existe uma coisinha chamada tempo de carência, tá? Tem até estudos do Embrapa que confirmam isso aí, tá? Que você, a partir do momento que você para, né, de dar antibiótico para o animal, caso necessite, certo? Até a despesca, certo? Tem que ter um período de carência de no mínimo 14 dias. Então, depois desse período, certo? Você não vai ter resquício nenhum, repito, nenhum, da molécula do antibiótico. Então, é um animal que está extremamente seguro para o cultivo. Também falam, o salmão selvagem do Alasca tem ômega 3 e o cultivado não tem. A gente coloca até a cor da carne do salmão na ração, meu velho, porque a gente vai botar ômega 3. Né? Então, assim, como eu falei anteriormente, o brasileiro gosta de falar sem saber. Né? E quando, na verdade, a gente, para dar opinião sobre alguma coisa, a gente tem que ter informações, né? Tem que deter informações para que fale a verdade e não venha falando sobre essas duas criaturinhas que eu citei no começo. Tá bom? Também tem aquela... Vou perguntar ao nosso público aqui.
ser o que mito eles já ouviram, que eles joguem aí na caixinha de comentário e comente com a gente um mito que eles já ouviram. A gente cansa de ver vários mitos. O Luiz comentou sobre a questão de consumo de peixe de couro, animal de couro. Os antigos têm esses costumes de evitar. Minha mãe fala muito isso quando a gente faz alguma cirurgia, alguma coisa. É remoso. Eu acredito muito que os antigos fazem, porque falam sempre porque tem alguma questão. Eu respeito, procuro não, eu evito. Mas, assim, já foi comprovado, como o está dizendo, que foi o médico que falou para ele. Eu só faço respeitar, porque é mãe, a gente acaba respeitando a opinião. Igual a mesma coisa. Não tome suco de manga com leite, que faz mal. Oi? Que vê só, por exemplo, e eu adoro tomar suco de manga com leite. Vamos falar especificamente do porco, certo? Sim. Antigamente o pessoal fazia o cultivo do porco, que era aquela pocilgazinha ali atrás no quintal de casa, resto de comida, certo? O porco fica ali naquela lama tal, tênia saginata, que é muita infecção, certo? Através da carne de porco mal passada com tênia saginata. Hoje, se você pega, por exemplo, o porco que a gente compra aí de uma dessas grandes marcas, de um desses grandes frigoríficos, né? Que eu não vou fazer propaganda de ninguém. Cara, tu pode comer aquela carne até crua, que aquela carne ali vai ser completamente livre de qualquer tipo de contaminante, porque passou por um processo de boas práticas de fabricação no cultivo do animal, passou por um processo de boas práticas de fabricação na indústria, um controle de qualidade imenso, porque fábrica nenhuma, né? Empresa nenhuma vai colocar um produto sem ser de qualidade, com o risco de perder o seu nome no mercado, perder consumidor e perder dinheiro, certo? Isso. Porque ninguém é otário, ninguém quer perder dinheiro, né? Então, vai ser uma coisa completamente segura. Agora, se você tem aquele porquinho criado ali no fundo do quintal, aí sim vale o que os antigos falavam. Pô, faz a carne bem passada, né? Faz a carne bonitinha, tá? Aí você também vai matar todos os cistos. Vai matar todos os cistos Então, pessoal, era isso que a gente queria apresentar para vocês. A gente se passou aqui, não agradeceu no meio da live do nosso patrocinador, mas a gente vai estar aqui agradecendo. E queremos trazer nosso patrocinador macho aqui, a Panorama da Apicultura. E queremos trazer para vocês que vamos estar fazendo sorteios das assinaturas que a gente falou no início, que a gente fechou parceria. A gente tem 12 assinaturas para ser sorteada ao longo do ano. A gente vai estar fazendo isso via e-mail. A gente vai fazer... Oi? A gente falou tanto do Herders que o homem entrou aí, ó. Seja bem-vindo, Herders. Santa ostra. O homem estava 15 dias atrás aqui com a gente, conversando sobre o cultivo de ostra. E a gente teve uma boa repercussão, viu, Herders? O pessoal gostou muito da live. E a gente não vai demorar muito tempo para trazer você de novo, não, para trazer algumas novidades aí. Tá certo? Voltando aqui sobre a questão da Panorama, hoje eu já alinhei com a Fernanda da Panorama, né, sobre essa disponibilização das lives, dos sorteios, né, das assinaturas digitais. A gente vai estar colocando nas nossas redes sociais, no Instagram, né, lá o regulamentozinho para participar, para vocês participarem, para nossos seguidores, né, participar. E a gente vai estar fazendo esse sorteio no Instagram e postando depois quem for o ganhador. Tá certo? A gente tem 12. Então, a gente tem janeiro, já com a pendência de janeiro, fevereiro e essa de março, agora. E daqui a pouco vai ter de abril. Então, a gente vai estar fazendo isso, vai estar colocando um prazo, a gente vai estar conversando isso aqui a nível dos apresentadores, formalizar como é. E provavelmente uma das regras vai ser seguir a gente. A gente mostra para vocês. O formato do sorteio vai ser ali, mas provavelmente uma das regras vai ser seguir a gente e seguir nosso patrocinador, que é mais que justo seguir o nosso patrocinador, a Panorama da Agricultura. Né? A gente está fechando algumas parcerias aí, também para estar trazendo para vocês coisas interessantes, mas uma assinatura
Um ano de assinatura da Panorama grátis para quem for sorteado não é ruim, não, né? Ter acesso a muita informação, sabe? Eu sou assinante da Panorama há um bom tempo e é lá que eu recorro para ver as atualizações, de novidade do setor, de artigos, de referências, né? E é isso, né? Agradecer nosso patrocinador. Eu sou assinante da Panorama há 10 anos. Então, agradecer a participação de todos, né? Olha, Marcão chegou. Deixa eu ver aqui se ele consegue entrar na nossa live aqui para falar com vocês. Então, agradecer a participação de todos, agradecer a presença e por ter divulgado essa... Nosso Rios teve, acho que em meio de 24 horas, mais de 800 visualizações. Eu fiquei surpreso. Agradecer quem teve paciência para escutar esse caba bruto aqui falando água até agora. Não é? Aí agradecer no nome assim a todos, na nome da pessoa de professor Lucemário, que ele sempre está presente assistindo nossas lives aqui. Quando ele não assiste, ele me pede o link. E Matheus também. Ele pede o link para, né, assistir a live, né? E, assim, dizer a ele que não vai demorar muito tempo a gente convidar ele para trazer ele, para ele falar um pouco aqui da experiência dele sobre extensão pesqueira nessa região aí do Vale do São Francisco, que não vai demorar muito, né? Olha, falou em Matheus, retornou aí. Olha aí, professor Lucemário, quando o senhor escutar, saiba que aqui as portas da fazenda estão abertas para quando o senhor quiser fazer qualquer tipo de visitação, certo? É só entrar em contato que a gente marca o dia e pode vir aqui, pode trazer a rapaziada. E aí, óbvio, se algum professor da Rural, né, de Serra, ou de Recife mesmo, ou daqui da UFS, né, de Aracaju, né, quiser vir aqui visitar a piscicultura, né, fiquem à vontade. E só não estenda assim para o pessoal da UFC por conta da distância, né? Aí são... Mas se eles quiserem vir, né, Luiz? Se quiser enfrentar esses 900 km, fica à vontade. Mas eles têm o Castanhão, que é ali do lado, né? Fica a 200 km só, certo? Aí, obviamente, é menos oneroso, né? Sim, com certeza. Marcão, eu estou aceitando você, só que você não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo convidar para você chegar aqui para falar pelo menos com a turma. Geraldinho, eu vou ter que dar uma saída agora, certo? Vou ter que dar uma saída agora, surgiu uma demandazinha, vou ter que ir lá no campo. Então, vamos fazer o seguinte, Marcão está com problema de entrar, a gente não vai figurar mais o pessoal, né? Edson já são ele tá sempre junto também, 9h08. Todas as lives ele tá. Olha, obrigado, Edson, pela participação. Então, assim, pessoal, a gente vai encerrar a live, né? Que eu agora que fui olhar que já tem 1h30 de live, vamos assim dizer. Então, assim, foi muito bom estar com vocês aqui. Daqui a 15 dias vamos estar voltando aqui com vocês. Vamos trazer esse tema também de consumo de pescado para vocês. Estamos vendo aí uma pessoa muito interessante para trazer para vocês. Tá certo? É o que a gente queria trazer para vocês hoje. Vai desculpando qualquer coisa, qualquer falha nossa aí, mas tentamos trazer informações que vai servir não só para quem está assistindo, mas quem vai assistir a gente depois, principalmente quem vai assistir depois. Porque tem muita gente que assiste nosso conteúdo depois da live. Hoje mesmo a gente tinha concorrência de outra live, possa ser que tenha atrapalhado um pouco a presença, mas como a gente grava e depois posta o conteúdo, não vai atrapalhar ninguém de assistir depois. Certo? Luizinho, agradecer a você pela participação, pela parceria, Marcão que tentou aí, mas a internet não ajudou, né? E a Panorama só palavras finais. Pessoal, obrigado, certo? A todo mundo que assistiu, nem que seja aí 5 minutinhos, certo? Isso fortalece bastante a gente, né? E pedir que siga, comente e compartilha. Momento blogueirinho. Isso. Certo? E siga também a Panorama, certo? Quem puder depois assista, né, essa live, a gente vai disponibilizar tanto no YouTube, quanto também, como o Geraldo falou no início, nas mídias dos streams de áudio, né?
Amazon. Quais são os outros, Geraldinho? Apple Podcast No formato e podcast, Spotify. no formato podcast, Spotify. Então, mais uma vez, brigadão, certo? E até o nosso próximo encontro, pessoal. Espero vê-los novamente. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus e se eu não ver vocês, uma boa Semana Santa a vocês com muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.